Pessoal, como eu vim comentando com vocês nas últimas aulas de eletrodinâmica, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos é a tal da URI, U igual a F vezes I. Se o cara domina aquela aplicação daquela fórmula e sabe que em série a corrente é a mesma, a tensão se divide, em paralelo a tensão é a mesma, a corrente se divide. Se ele sabe somar resistores em série e paralelo e sabe resolver associações mistas, com essa fórmula, mais um pouco de bom senso, tu mata a maioria das questões. A maioria. São raras as questões vestibular que não dá para matar só com URI e bom senso. E é esse tipo de situação que eu quero te mostrar agora. Situação piorzinha que poderia aparecer. Para resolver esses sistemas mais complexos, um sujeito criou uma série de regras. Acho que é russo pelo nome, Kirchhoff. Nem sei pronunciar isso, eu sempre chamei de Kirchhoff, achando que era bonito. E depois os professores doutores lá da Federal falavam diferente. Até uma dor na garganta aí, professor. Aí a gente vai de Kiki, regrinha do Kiki. Nos livros chamam de leis, inclusive, leis de Kirchhoff. Primeira lei, a lei dos nós. Segunda lei, a lei das malhas. Mas na verdade não é uma lei. A lei verdadeira por trás da brincadeira é a conservação da quantidade de carga elétrica e a conservação de energia. Então como tem leis mais gerais por trás dessas regras, o mais correto é chamar de regra e não de lei. A primeira lei, a primeira regrinha do Kiki, lei dos nós, ou regra dos nós. Imagina que num nó tem vários pedacinhos de fio chegando. Se eu te digo que nesse fio chega 2 A, nesse fio chega 3 A, e nesse fio sai 4 A, o que tu conclui que tem que estar acontecendo no outro fio? Saindo quanto? Se chega a 5, tem que sair 5 elétrons, não pode ficar sendo acumulado naquele nó, não é um ralo ali, é uma conexão dos fios. Vamos pensar em água de novo. Chega 2 litros por segundo, chega 3 litros por segundo, sai 4 litros por segundo. Se não tem vazamento, tem que sair 1 litro por segundo. Concorda comigo? Com água não é mais palpável, nunca vi elétron na vida. Poderíamos resumir essa regrinha como: o somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Mas se a gente disser que o que chega é positivo e o que sai é negativo, poderíamos resumir a regrinha de uma só maneira: o somatório do I é igual a 0. O somatório das correntes no nó tem que dar 0. Para que eu possa escrever isso, eu tenho que entender que I chegando é positivo e saindo é negativo. Esse símbolo, deixa eu fazer mais ou menos direitinho. Esse símbolo que é um M virado de lado, é um símbolo internacional que significa somatório. Ou seja, é tu pegar os vários Is no nó e somar. Se tu preferir decorar que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, faz. A lei das malhas ela é mais interessante, ela é um pouco mais elaborada. Essa lei aqui ela é bem óbvia, bem intuitiva, né? A lei das malhas ela é um pouco mais delicada. Primeiro, se eu desenho um circuito como esse aqui, por exemplo, eu gostaria que vocês enxergassem 3 malhas possíveis nesse circuito. O que é malha? Malha é qualquer circuito fechado dentro de um circuito mais complexo. Observe que eu posso sair desse ponto aqui e percorrer essa malha da esquerda. Ó. Uma malha. Eu poderia sair desse ponto aqui e percorrer a malha externa. Ó. Segunda malha. E ainda tem uma terceira malha. Eu poderia sair desse ponto aqui e percorrer essa malha da direita. Né? Então, num circuito como esse, dá para enxergar 3 malhas distintas: a malha da esquerda, esse circuitinho fechado da esquerda, a malha da direita, esse circuitinho fechado da direita, e a malha externa. Malhas são isso. Malhas são caminhos fechados dentro de um circuito. Caminho fechado sai de um lugar e volta para o mesmo lugar. Gente, se eu saio desse ponto aqui e começo a percorrer o circuito, eu vou poder ir computando acréscimos ou perdas de tensão. Por exemplo, se esse
polo negativo, eu tenho que supor que a corrente elétrica nessa malha vai aqui para cima. Quando a corrente elétrica passar pelo resistor 1, R1 vai ter uma certa perda de tensão. Quando a corrente elétrica passar pelo resistor 2, vai ter mais uma perda de tensão. Aí quando essa corrente 1 chegar nesse nó, eu sei que ela pode se dividir, né? Uma parte dela eu posso chamar de I2, que vai para frente, e uma parte dela vem para trás, que eu vou chamar de para baixo, que eu vou chamar de I3. Olhando para além dos nós, o que eu poderia escrever sobre esse nó aqui, meus amigos? Pensando nessa lei. O que eu posso escrever usando I1, I2 e I3? A corrente que chega, I1 é igual à soma das correntes que saem. Concorda comigo? Bem intuitivo isso, né, pô? Se chega a 10 amperes aqui e aqui é 8, aqui tem que ser 2. Usamos as leis do nós. É assim que se usa a lei dos nós, né? Tranquilo, né? Mas não é o que eu quero te explicar, eu quero te explicar a lei das malhas. Olha como a lei das malhas é mais delicada. Se eu parto de um ponto da malha e saio calculando as quedas de tensão ou acréscimos de tensão, quando eu chego no final da malha, tem que dar 0 a resposta. Por exemplo, como nesse resistor 2 está passando uma corrente que eu chamei de I1, esse sujeito, se eu partir nesse ponto vermelho, vai representar uma queda de tensão. Menos R2 vezes I1. Por que é R vezes I? Porque é assim que se calcula a tensão, né? R vezes I. Continuei. Quando eu descer aqui e fazer uma malha da esquerda, quando essa corrente 3 passar nesse resistor 3, eu vou ganhar ou vou perder volts? Já que ele é um resistor. Vou perder, né? Menos. Quanto que eu vou perder? R vezes I. Depois eu vou passar por esse cara. Se a corrente elétrica vem da direita para a esquerda, esse sujeito que tem uma certa força eletromotriz é gerador ou é receptor? Gerador, né? Ele vai consumir ou vai aumentar os volts, a tensão? Se ele é um gerador, ele gera, né? Mais o valor dele, da força eletromotriz, e continua no circuito. Quando eu passar nesse resistor 1, eu ganho ou perco? Perde, né? Porque ele é um resistor. Perco quanto? R vezes I, né? R vezes I. Voltei ao ponto de partida, né? Quanto é que tem que dar a conta? 0. Isso é aplicar a segunda regra do Kiki. Vamos resumir essa regra? O somatório das quedas de tensão tem que dar 0. Em uma mesma malha, se eu saio somando os volts, popularmente falando, no final tem que dar 0. Por que nos resistores tinham menos na frente? Porque o resistor resiste à passagem de corrente elétrica e eu perco energia. Por que quando tinha um gerador foi mais? Porque o gerador gera, então ele acrescentou uma certa voltagem. Resumindo, regrinha dos nós, o somatório das correntes dá 0. Regrinha das malhas, o somatório das quedas de tensão tem que dar 0. Somando as quedas ou acréscimos de tensão ao longo de uma malha, tem que dar 0. Cara, olhando dessa maneira parece um absurdo. Deixa eu fazer um exemplo sem essas letras satânicas, vou fazer um exemplo numérico, para ver se fica um pouco mais aceitável. Deixa eu fazer o primeiro exemplo das regrinhas de Kiki. Cara, no começo é um pouco desagradável aplicar a segunda lei, a lei das malhas. Depois que a gente acostuma, fica meio automático.
vai precisar das regrinhas do Kiki para nos ajudar. Se o cara te dá um circuito como esse e te pergunta, calcule a corrente elétrica em cada parcela do circuito. Primeiro, às vezes nós vamos chutar uma corrente elétrica que a gente acha que é para um lado e na hora de fazer a conta ela dá para o outro lado. Isso pode acontecer. Não se assustem, porque isso vai acontecer quando a corrente elétrica é negativa. Sem problema. Nessa área aqui, a corrente tu acha que é para cima ou tu acha que é para baixo? Para baixo. Muito obrigado. Vou chamar essa corrente de I1. Pessoal, isso. Vou chamar de IX, I2, IA. Pois não. A gente sempre, quando vai fazer os cálculos, a gente usa o sentido convencional. É isso. Mas aquilo que eu te disse, eu estou usando a intuição. Vai que aquela corrente que vem de 120 volts acaba empurrando a corrente desse cara contra ele e ele acaba virando um receptor. Isso poderia acontecer. Mas, independente disso acontecer ou não, eu sempre que eu faço circuito elétrico, eu penso no inconvencional. Sempre. Clássico. Pelo que nós estamos analisando, a corrente elétrica desse cara, se de fato ele for um gerador, deveria ter esse sentido aqui, concorda comigo? E eu vou chamar de I2. Frescura minha. Se aqui chegou uma corrente I1 e aqui chegou uma corrente I2 que vão se encontrar nesse nó, o que eu posso dizer sobre a corrente que sobe ali? Claro, essa corrente que chega aqui, se eu chamar ela de I3, pela lei dos nós, eu escreveria que a I3 é igual a I1 mais a I2. A soma das correntes que chegam no nó é igual à soma da corrente que sai. Nesse caso só tem uma. Eu já conheço o I1, I2 ou I3? Não, né? Então aquela equação por enquanto não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Tenho 3 incógnitas e uma equação. Por enquanto eu não consigo resolver. A lei dos nós, como vocês viram, é a mais fácil de ser escrita. É só tu olhar para o nozinho e ver as correntes que estão chegando e que estão saindo do nó. Bem light escrever aquela equação. Quantas malhas? Quantas malhas nós temos? A da esquerda, a da direita, e tem alguma outra? Tem essa malha externa aqui, né? Concorda comigo? Cara, quando a gente vai percorrer um circuito elétrico a favor da corrente elétrica, é tudo intuitivo. Se tu passa por um resistor, tu perde energia. Se tu passa por um gerador, tu ganha energia. Resistor, menos R vezes I. Gerador, mais a força eletromotriz. Quando nós percorremos um circuito elétrico contrariamente à corrente elétrica, os sinais se invertem. Isso pode dar um nó na nossa cabeça. Então, por enquanto, vamos evitar percorrer um circuito elétrico contrariamente à corrente. Tu aceitas que eu poderia percorrer essa malha da esquerda no sentido horário? E se eu fizer anti-horário? E se eu fizer isso, eu vou estar sempre percorrendo a favor da corrente elétrica? Correto, né? Vamos escolher um ponto
mais clássica é aquela, né? Isola numa, substitui nas outras, né? Tá fácil de isolar o I1 naquela equação ali de baixo, lá da esquerda. E tá fácil de isolar o I2 nessa coincidência. Só por isso eu vou tomar esse caminho. 4I3 mais passamentos, menos 10. Vou isolar o I2 aqui. 2I3 mais passamento, menos 6. E agora eu vou pegar esta equação e vou substituir as anteriores. O I3 é igual. Quanto é o I1? 4I3 menos 10. Mais, quanto é o I2? 2I3 menos 6. 4, 5, 6. Então ficou 6I3 mais passamentos menos I3 é igual. Menos 16 vai para o outro lado, mais 16. É igual a 5I3, está multiplicando, passou, dividindo. 16 quintos, que é 3,2. 3,2 ampere. Agora que eu achei o I3, que é 3,2 ampere, eu substituo nas equações anteriores e mato a charada. O I2 fica 6,4 menos 6, 0,4 ampere. E o I1 fica 4 vezes 3,2 menos 10. O I1 fica sendo 12,8 menos 10, 2,8 ampere. O fato de terem dado todas positivas mostra que as minhas suposições iniciais estavam corretas. Se tivesse dado menos 2,8, eu só trocaria a setinha representando a corrente no sentido oposto. Eu não precisaria recalcular nada. Cara, esse é o momento mais desafiador dos circuitos elétricos. Porque qualquer coisa de passado aí que esteja incômodo, se não tiver legal de sisteminha de equação, já vai dar problema. Se o cara estiver pouco familiarizado com U igual a R vezes I, vai dar problema de aplicar a formuleta, certo? Mas se a gente treinar, cara, garantido que uma hora isso vai ser uma coisa corriqueira para ti, nem vai pensar mais vezes na hora de fazer. Escolhe um nó. Primeiro, olhe as DTPs e chute um sentido para as correntes elétricas. Pegue um dos nós e escreva a relação entre as correntes elétricas. Escolha uma malha, de preferência a favor da corrente, e sai somando as quedas e os acréscimos de tensão. Chegou no final da malha igual a zero. Faça isso para uma outra malha qualquer e use as 3 equações obtidas para achar o valor das correntes elétricas. Claro que eu também poderia fornecer o valor das correntes e pedir um dos R's que estavam faltando no circuito, ou mais de um. Poderia fornecer o I e o R e pedir as tensões das fontes. A técnica não mudaria. A técnica é a mesma. Regrinhas do Kiki. Que bela tarde para aprender física. Cara, como essa parte é desafiadora, eu vou abrir uma exceção. Eu vou botar um sistema similar àquele exemplo que eu acabei de fazer e vou te pedir encarecidamente que arrisque. Vou te dar aí uns 10 minutinhos para te tentar fazer, no máximo, estourando. E aí eu uso os minutinhos finais da aula para corrigir. Quem tiver travado, não fique envergonhado de me chamar na carteira, certo? Então aproveita, vou passar o exercício extra ali, tu usa como cola o exemplo do quadro. Certo, meu querido? Vamos que vamos.